No vídeo anterior de Baki, vimos que Honshobun e Shunsei Kaku foram convocados para lidar com Shiba Shiharu. O contratante era um mafioso que queria pôr um ponto final nas interferências de Shiba. Porém, ao encontrar seus caçadores, Shiba estava acompanhado com ninguém menos que Kaoru Hanayama, galera, que o alertou que estava na hora do jantar e partiu. Shunsei Kaku foi atrás de Hanayama e Honshobun atrás de Shiba Shiharu. Esse último sugeria que eles se afastassem para um local sem movimentações, e quando chegava, ele dizia: "Esse lugar servirá. O que você quer comigo?" Olha, não faço ideia, mas eu nunca precisei de palavras ou de uma razão para lutar. Shiba removia seu roupão e Honshobun encarava seu alvo. Via o traje, o estilo confiante e concluía: "Esse homem é apenas um amador." Shiba Shiharu sorria e Honshobun continuava, mas ele exala um ar antinatural de força. Shiba nessa hora juntava seus pés e saltava entrando com uma voadora. Com as mãos no bolso, Honshobun se movimentava e realizava seu saque enquanto pensava. Mas ainda assim, é um amador. Hon ia para as costas de Shiba e acertava com sua direita. Shiba sentia dor e a cena cortava para Hanayama, percebendo a chegada de Shunsei, e ele dizia: "O outro cara se chama Honshobun. Ele é um mestre de Aikenpou. Shiharu pode fazer o que quiser, mas ele estará morto antes que perceba." Retornávamos para Shiba Shiharu, que caía de cabeça contra o solo. Sangue jorrava. Shiba mostrava-se desnorteado e ainda de cara no concreto. Retornávamos para Kaoru Hanayama, que removia seus óculos e alertava: "Não é com Shiharu que estou preocupado. Quer uma luta?" Shunsei sorria e retornávamos para Shiba, se erguendo de joelhos, em seguida olhando de canto, sorrindo e exclamando: "Vamos continuar." A cena cortava para um prédio de luxo agora. Lá um guarda-costas se aproximava de alguém que tinha frutas em sua volta e treinava musculação. E o guarda dizia: "Grande Haron, uma ligação de seu pai." Haron olhava e dizia: "Do papai?" Ele largava o halter, ia para a frente de um espelho e dizia: "E aí, papai? Ah, estamos bem então, né?" Sim, claro." "Ah, sim, o cara solitário, ele vai desaparecer. Vai desaparecer em Kabuki Show essa noite, pode ficar tranquilo." Íamos para Shiba, disparando na direção de Hon, e quando ele golpeava, nos era mostrado Honshobun vendo o ataque chegar e permitindo que ele tocasse a pele do seu rosto. Mas nada mais que isso, pois o saque rápido acontecia, e Shiba era acertado no queixo. Em seguida, caía de cara no solo. Hon olhava para o seu alvo e questionava: "Rápido demais para você?" Hon devolvia a mão no bolso e Shiba se recuperava. Em instantes ele se erguia e golpeava como um cruzado, mas Hon desviava como névoa, sacava as duas mãos e subia com um chute no queixo. Shiba ia pro ar e pensava: "Que merda." O motoqueiro caía de cara contra o solo e continuava pensando: "Que porra é esse cara? Ele não está no nível do Baki, mas ele é um lutador de classe A. Eu tô perdendo. Alerta de nível Kaiju. Um homem assim, brigando comigo? Não posso me deixar ser humilhado." Interrompendo sua divagação, Honshobun chutava o rosto de Shiba como se fosse uma bola de futebol. Porém Shiba firmava seu pé e dizia: Não vou ser humilhado." Antes de atacar, Honshobun acertava 2 golpes no queixo e Shiba pensava consciente: "Eu não vou cair, não mais." Shiba nessa hora era acertado nos testículos e pensava quase vomitando a própria língua. "Isso é só uma questão de cortesia." Sorrindo e com dor, Shiba dizia: Não, isso não foi legal." Hon sacava sua mão direita e subia com um chute de direita no queixo. Shiba perdia a consciência brevemente, mas tentava parar em pé. Porém era claro, galera, ele estava completamente desnorteado e fora de si. Nesse momento nos era mostrado um rapaz chegando e o narrador dizia: "Por acaso, Kouki Nishikawa estava passando por ali." E ele contou o que ouviu. Enquanto Shiba Shiharu levava uma surra, Kouki dizia: "Pra ser sincero, eu fiquei aliviado. Um desses bandidos que se fazem de durões estava lá, levando uma bela de uma surra. Ele conseguia ficar de pé ainda, mas estava cambaleando. Mas aquele homem lá, de alguma forma, não caía. Em vez de cair, ele simplesmente se curvava. Não, aquela postura, ganhando ou perdendo, a postura dele não importava." Nos era mostrado Shiba entrando com um gancho de direita, mas Honshobun sacava a sua direita e contra-golpeava no queixo de forma perfeita. Shiba olhava quase caindo e Kouki continuava contando: "Virar as costas para a sobrevivência é uma postura de luta. Eu comecei a notar." Honshobun nessa hora olhava pro lado. Notava, por mais que fosse ele quem agredia, era ele quem acabava de colocar as costas na grade, galera. Era como se fosse pressionado pela surra que dava em Shiba Shiharu. E Kouki continuava: "Ele empurrou o oponente contra a parede. Foi ele que bateu de costas à parede, sabe? E mais, eu tava torcendo por ele." Honshobun alertava nessa hora:
Não estou comovido com essa demonstração. De agora em diante será uma luta até a morte. Shiba Shiharu alertava de volta. Foi uma luta até a morte desde o início. Honshogun disparava e sacava sua esquerda como um tiro. Ele acertava o rosto de Shiba, que colapsava. E Kouki continuava pensando enquanto Honshogun andava vagarosamente até Shiba. Eu entendo. Aquele bandido que foi forçado a recuar contra a parede, ele está revigando. Eu entendo, porra. Shiba Shiharu nessa hora pensava. As habilidades de luta entre você e eu sei que não consigo vencer. Não tenho a técnica nem a habilidade. Eu sei, porra, mas treinar nunca me serviu. Mas eu admiro um certo alguém que também não treina. Quero tentar isso. Vou fintar um chute. Quando Shiba iria acertar o chute, ele era contra-golpeado no rosto. Olhava frustrado, mas motivado, e pensava. Vou fingir que vou dar um uppercut, mas na verdade, vai ser um uppercut mesmo. Não sacava sua direita e batia no queixo. Shiba recuava e continuava pensando. Ah, então é verdade. Sem esforço e treinamento. Você está apenas virando as costas para a vitória. Nesse caso, vou dizer claramente. Eu farei você entender. Honshogun encarava Shiba e questionava. Você está me imitando? Shiba ignorava a pergunta e questionava. Qual é o seu nome? Honshogun dizia seu nome e Shiba sorria. Em seguida dizia. Então, Hon, vou te mostrar quem é Shiba Shiharu. Lutar é só espírito e coragem. Então agora eu vou te dar uma surra. Nessa hora, mais uma pessoa chegava como espectador. Era um homem com uma aparência forte e ele dizia. Ei, sem chance. Esse cara aí não é o Honshogun? O que ele tá fazendo aqui no Japão? Kouki questionava. Quem? É um amigo seu? O novo espectador respondia. Não, nem perto disso. Eu era um lutador e lutei com ele numa luta clandestina lá em Taiwan. Ele é invencível. O senhor desacorrentado do submundo. Que diabos ele está fazendo aqui no beco do Japão, velho? Kouki questionava. O quê? Mas isso é só uma briga, não? O lutador respondia. Uma briga? Não seja idiota, esses dois estão se matando. Shiba Shiharu nessa hora inclinava seu corpo e pensava olhando focado. Então vamos lá. Extermínio de kaijus. Isso não é só uma briga de socos aqui. Aqui ou ali, tanto faz, qualquer soco vai passar batido. E aí o ataque dele que me acerta no final. Eu não sou rápido o suficiente, não sou páreo pra você. Mas ainda assim, não desanimei, então vamos fazer isso. Shiba se aproximava para enfiar o pé em Hon, mas esse último sacava sua direita e batia de encontro no meio do rosto. Uma fratura nos ossos do crânio e na lateral do nariz nos era mostrado. O olho esquerdo de Shiba, galera, quase saltava para fora. Ele recuava sangrando e Hon encarava friamente, só que de repente, Shiba movia seus braços, agarrava a cabeça de Honshogun e dizia prestes a cabecear. Como eu disse a você, lutar é algo que você faz com espírito e coragem. Shiba dava uma cabeçada e nesse momento, galera, a cena cortava para segundos antes. Onde a cabeçada iria pegar Honshogun e o mesmo pensava. Derrota? Um cheiro... Isso são especiarias? Sangue? Não, errado. É o cheiro da derrota. O caminho da minha vida sempre foi tranquilo. Estar invicto era natural. Mas um torneio de artes marciais Haitai, de repente apareceu. Um obstáculo gigante. Oliva Biscuit. Ele pegou tudo que eu tinha e quebrou em pedaços. A maior derrota da minha vida inteira. Não posso cometer o mesmo erro pela segunda vez, não posso. 10 centímetros de espaço no ar livre para eu usar, então velocidade máxima. Olha bem aqui, toda derrota foi substituída pela vitória nesse momento. Honshogun, galera, sacava sua esquerda e acertava um gancho perfeito no queixo em altíssima velocidade. Shiba sangrava, cuspia vários dentes e era lançado para longe. Já Honshogun firmava seu olhar, mostrava uma feição sinistra que surpreendia os espectadores e o lutador dizia: Esse é Honshogun, um cara mau. Nos era mostrado Shiba tendo acertado por uma sequência. Suas costelas começavam a ser fraturadas, seu braço quebrado drasticamente. Shiba cuspia sangue e quando percebia era enfiado de cara contra o concreto. Honshogun o encarava, removia sua mão do rosto deformado e o lutador que assistia comentava: Olha isso, criança, que visão horrível, tanto sangue espirrando que cai como chuva, e nenhuma gota mancha as roupas brancas desse cara. É assim que Honshogun trabalha. Honshogun nessa hora encarava Shiba e concluía: Não há mais luta a ser travada. Esse homem não vai se levantar. Honshogun se virava, saía andando, e Shiba regalava o olho e pensava sangrando através do mesmo. Não vou se levantar? Eu não consigo dizer isso. Droga, por todo o céu e a terra, sou eu o mais honrado.
Mas não, eu não sou assim. Eu sou apenas um perdedor, desde o momento do meu nascimento. Com o maxilar deslocado, Shiba tentava se levantar. Já Ron percebia algo. Era um grupo à frente, torcendo para Shiba Shiharu e clamando pelo seu nome como fãs ensandecidos. Honshobun se surpreendia, percebia algo atrás, se virava e via Shiba Shiharu se erguendo e dizendo com seu maxilar quebrado: "O Shaka conseguiu ficar de pé sozinho desde que nasceu." E caramba, ele até falava, né? Isso me irrita. Shiba colocava seu olho no lugar e continuava: "Então, sabe de uma coisa? Você pode arrancar meu olho, deslocar meu maxilar, quebrar meu braço, não importa. Eu não vou aceitar. Não vou aceitar isso desse jeito. Esse desgraçado aqui, que não conseguia ficar de pé quando nasceu, que também não conseguia falar, vai decidir por conta própria." Honshobun absorvia aquelas palavras e dizia: "Eu estava errado. Que homem antinatural." Enquanto a torcida vibrava, o narrador dizia: aplausos repentinos em algum lugar de Shinjuku aconteceram. Nos era mostrado Shiba avançando, mas ele era recebido com uma direita de encontro e Honshobun dizia: "Que diabos é isso?" Mas dentes de Shiba eram quebrados, mas ele firmava seu corpo, firmava seu braço quebrado e Honshobun pensava: "Esse cara lutando com o braço quebrado." Shiba tentava um chute, mas era esquivado e Ron continuava pensando: alegria, raiva, sobrenatural, inescrutável. Que diabos, que tipo de pessoa você é, Shiba Shiharu? O narrador assumia na sequência: naquela noite, o departamento de polícia de Shinjuku foi visitado por um certo alguém. Lá na delegacia de polícia de Kabukicho, o sargento Yajima Hiroshi contou: foi uma noite tranquila. Kabukicho é uma área de alta criminalidade, mas naquele dia os únicos relatos foram de um acidente de carro, sem feridos e um único incidente perigoso, envolvendo um delinquente e um civil. Sabe, quando eu cheguei lá eu fiquei surpreso. Uma multidão enorme de espectadores se reuniu em torno de uma briga entre um delinquente e um civil. Por que tanta gente tá aqui, pensei, né? Sabe, acho que ninguém que não viu acreditaria em mim, mas foi, essa é a verdade. Uma visão espetacular. Centenas de espectadores se reuniram naquele beco escuro. Uma situação extremamente rara, tá? Um acadêmico deu sua opinião sobre aquela cena. Ele é o paleontólogo Albert Payne e disse o seguinte: íamos para Albert, galera, que dizia: é absurdo. Pensar que uma única luta poderia atrair centenas de pessoas é absurdo. Mas se fosse possível, seria um único homem a levar os homens a ser defeituoso, sabe? Defeituoso. Em outras palavras, luz. Como todos sabem, insetos são atraídos pela luz da noite. Mas de acordo com uma teoria, quase todos os insetos não possuem um sistema para manter o equilíbrio e a orientação do corpo. Portanto, para evitar colisões no escuro, eles não se reúnem em torno da luz, mas usam como uma bússola, como o qual podem mirar para cima. Provavelmente naquela noite em Shinjuku, um único homem acendeu uma luz. Isso sequestrou a bússola das pessoas. Centenas de pessoas sem noção de direção, inconscientemente indo em direção da onde? Sabemos onde, aos céus, o lugar que as pessoas em seu mau funcionamento pensavam ser o ponto mais alto. Retornávamos para a luta, onde Honshobun acertava um gancho e pensava: ridículo, quantas vezes eu relaxei, quantas vezes eu acreditei que tinha vencido. Eu bati nesse rosto. Como você consegue resistir a esses golpes, então? Como consegue revidar com esse braço quebrado? Você não sente dor? De onde veio essa força espiritual? Shiba interrompia dizendo: ei, não estamos chegando a lugar nenhum, já é hora, vai, vamos acabar com isso. Shiba erguia os braços e os descia com tudo. Ele entrava em posição e exclamava: agachado ao máximo, último esforço. Olha, a partir daqui é um teste de vontades. Quem ganha ou perde agora é uma questão de quem admite a derrota. Enquanto se posiciona sobre o oponente, às vezes você perde. Quando você olha pra ele, às vezes você vence. Honshobun desmanchava sua feição serena e dizia: droga, não me leve de ânimo lento. Eu ataco mais rápido que a velocidade do som. Nessa hora alguém interrompia dizendo: Ron, você foi encurralado, meu caro. Mesmo que não tenha medo, mesmo que não entenda, essas entranhas brilham. Esse garoto é o futuro. Honshobun percebia que era Jaco Kaiô e esse último finalizava. Agora é a batalha decisiva, meu caro Ron. Em guarda, Shiba Shiharu pensava em Baki e divagava. Aquela coisa que ele fez. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou ter que fazer aquela coisa. A coisa que ele fez daquela vez. Minha maior fraqueza? Qual era? Ah, sim, aquela coisa. Meus dedos esticados, né? Só para serem quebrados contra os olhos dele.
Naquele dia o Baki me mostrou aquela velocidade inacreditável. Eu sei que eu não consigo aquilo. O Baki é um gênio de outro nível. Estou pedindo demais, porém quero ir apenas 10%. Não, 1% daquela velocidade. Eu preciso fazer isso. Enquanto a plateia vibrava, Honshobun aguardava e dizia: Jaco Kaiô, você disse que eu estava encurralado. Jaco não sabia o que responder e Hon puxava um cigarro, o acendia e assoprava fumaça, em seguida questionava: Você tem estado tão ocupado ensinando os novatos que seu julgamento está ficando nublado? Jaco respondia: Meu caro Hon, você está se esforçando demais. Você não tem tempo para esse cigarro. Nos era mostrado, Hon tremendo levemente, e Jaco pontuava: Você viu? Você vai ter que fazer uma escolha. Você refinou aquele golpe rápido, golpe esse que você era invicto do submundo de Taiwan, deixando tantos homens destruídos, alinhados a seus pés, com aquela arma sangrenta e terrível, Hon o Poderoso. Aquele jovem desarmado com toda a vida pela frente, você está prestes a derrubá-lo. Então, o que você vai escolher fazer? Você realmente está encurralado com esse questionamento. Hon esperava alguns segundos e respondia um curto claro, em seguida pensava: Jaco Kaiô me questionando está claro agora. Então, sem mais hesitações. Hon jogava seu cigarro e batia no mesmo, fazendo ele evaporar. Em seguida dizia: Ataque com um único golpe mortal. Contra este homem, isso é o meu maior respeito. Este é o meu caminho, Shiba Shiharu, então venha com sua intenção assassina. Shiba respondia: Mesmo que você me mate, não parece uma derrota. Nessa hora, alguém passava pela multidão pedindo licença. Era o escritor, que finalmente via o que acontecia. Ele arregalava seus olhos, pois Shiba sorria e exclamava: Eu vou mostrar a você o estilo Bakihama de Shiba Shiharu. Diz que você perderá. Hon percebia que Shiba acelerava absurdamente e em seguida pensava: O que diabos é isso? O narrador nessa hora pontuava: O autor da biografia oficial de Shiba Shiharu falou mais tarde sobre o que aconteceu naquela noite. Sim, eu definitivamente vi. No instante que o Sr. Shiba deu um passo à frente, todos ali olharam pro céu. Havia o que você chamaria de um dragão em ascensão, como se ele tivesse se tornado uma pura expressão da vontade de se jogar contra aquela parede impenetrável, sabe? Honshobun fazia seu saque com a direita nessa hora e pensava na sequência. Rápido, incrível essa velocidade, mas ele fica impotente diante do meu ataque. Honshobun mirava seus dedos nos olhos de Shiba, mas o motoqueiro, galera, colocava sua testa e passava como névoa. Todos se surpreendiam e o narrador pontuava: Passando pela semente do seu corpo, voando pra frente, uma ilusão de pura coragem. Seus dedos estendidos sofreram o maior impacto. Naquela noite, Shiba Shiharu se ergueu para um novo feito espetacular. Nos era mostrado que de fato, galera, Shiba passando era uma ilusão de ótica. O que acontecia de fato era que os dedos de Honshobun haviam se quebrado ao colidirem com sua testa. Shiba fungava e sangue era expelido de seu nariz. Ele encarava firme, se reposicionava e pensava: Eu passei direto. Por um momento devo ter passado. Que diabos foi aquilo? Claro como o dia. Eu vi a mão dele passar. Sim, você também viu. Então o que aconteceu? Jaco Kaiô pontuava: Bom, nós e a consciência dele estavam sincronizados por um momento. Ele tentou em sua exaustão uma corrida agachada, um disparo. Seu cansaço estava longe de ser fraqueza. Todo seu corpo estava desleixadamente rígido. Mas sob aquele calor e pressão, seus olhos e toda a plateia estavam paralisados não pelo que podíamos ver, mas por uma visão que era empurrada pelas nossas mentes. A crença total na mente de Shiharu se solidificando em uma ilusão. Nossas mentes foram arrebatadas por este homem, tá? Shiba voltava a firmar seu olhar e pensava: entendi. Pra mim é só um tropeço brusco, mas beleza. Consigo passar na frente mais rápido. Sim, preciso ir mais rápido. Interrompendo sua divagação, um soco como um tiro explodia na cara de Shiba. Sangue jorrava e o motoqueiro recuava. Os espectadores olhavam surpresos. Honshobun, assim como todos da volta, tinha sangue espirrado em si. E percebia Hon ficando sério. Hon esse que avançava antes de Shiba sequer finalizar seu recuo. E ele dizia: Não fique convencido. Shiba era acertado no rosto. Começava a ceder com seu corpo e colapsava. Hon devolvia as mãos no bolso e exclamava: Acabou, Shiba Shiharu. Hon fazia outro ataque antes de Shiba sequer cair, galera, e o narrador pontuava: A velocidade que Hon atacou estabeleceu um novo recorde pessoal naquele momento. A tênue luz da consciência de Shiharu foi apagada. Seu cérebro havia perdido o controle do corpo, e tudo havia sido decidido. O último suspiro de julgamento.
Nesse momento de inconsciência de Shiba, o mesmo disparava numa velocidade que Ron não conseguia reagir. Nos era mostrado outra mão de Ron destruída, em seguida sapatos de Shiba no ar e uma colisão acontecendo ao fundo. A plateia percebia que era tarde demais, olhava para a direção do barulho e viam alguém descalço, em seguida muita poeira. Jaco se surpreendia, via a poeira baixando, até que todos conseguiam ver uma silhueta e no mesmo instante, a maioria dos espectadores caíam de joelhos. Honchobun olhava para trás, via o sangue pingando, em seguida um brilho, e Jaco comentava: incrível! Ele se tornou exatamente o que eles esperavam. As pessoas choravam, Honchobun se surpreendia e percebia, galera, que Shiharu estava sendo louvado naquele momento como se fosse uma entidade. Ou melhor, de braços abertos, naquela postura, Shiba lembrava, dadas devidas proporções, a figura de Jesus Cristo, e o narrador dizia: vida e morte, a conclusão. Depois de resistir a todos esses brilhos, a figura imóvel deste homem inconsciente tem a aparência divina da vitória. Todos em unissom uniram as mãos em oração. Uma oração por um homem, uma oração para um único homem. Mas aquele ato não era uma oração. Os espectadores simplesmente não conseguiam compreender como essa luta tinha terminado. O que aconteceu naquele momento de velocidade, ninguém sabia. Nem mesmo aqueles que lutavam sabiam a resposta. Mas um sentimento era claro. Aquela figura heróica, repetidamente derrubada, se levantando, continuando a lutar. Um instinto inquebrável de luta contra um oponente gigante. Aqueles sem esperança de vitória tinham que revidar. Ron, ele o temia, então foi uma conquista incrível. Já o público se projetou naquele que apanhava. O veneno em seus corações havia sido drenado. Um turbilhão de confiança. Pensaram, eu posso também. Eles aceitaram a coragem. Essa coragem preciosa fez com que eles levassem as mãos ao peito e as apertassem firmemente. Nos era mostrado Honchobun se aproximando de Shiba Shiharu enquanto o mesmo era aclamado, até que o chinês exclamava: sua vida está em minhas mãos. Todos nessa hora, galera, cessavam seu chamado. Eles olhavam assustados. Já o escritor começava a chorar e dizia: sim, isso é verdade. O Sr. Shiba perdeu no final das contas. Calmamente, Honchobun começava a voltar seus dedos quebrados no lugar. Ao terminar, ele pegava e colocava suas mãos no bolso como de costume. Já o escritor olhava preocupado e o narrador começava a dizer: o que havia acontecido era inegável. A liberdade de matar, a liberdade de deixar viver. A distância entre eles em nítido relevo. A vitória é inabalável, ou não? Nos era mostrado Shiba Shiharu batendo o pé. Todos se surpreendiam e o narrador continuava. Mas o que eles viram foi um passo à frente. Seu instinto de luta permanece mesmo quando inconsciente. Seu espírito agachado não aceita a derrota. Ou nessa hora se lembrava das palavras de Shiba: quem vence ou perde, agora é uma questão de quem admite a derrota. Em outras palavras, o vencedor ainda está indeciso. Ron pensava por alguns segundos e questionava olhando para Jaco: do que você está rindo? Jaco esticava sua mão e respondia: meu caro Ron, estou muito feliz. Você me mostrou que é um artista marcial. Caro Ron, se você se dedicasse, não deveria ter vencido em questão de segundos? Não o venceria rapidamente? Mas ele te deixou curioso. O espírito sobrenatural de Shiba Shiharu te deixou curioso. Ron ignorava o aperto de mão de Jaco e passava andando por ele, porém dizia pegando um cigarro: eu simplesmente sigo o fluxo. Neste momento, simplesmente não há vitória. Quando é hora de vencer, você vence. Quando é hora de perder, você perde. Esse é o fluxo. Jaco caiu. Me diga, aquele homem é o futuro? Jaco pensava um pouco e respondia: ah, ele vai ser. Então esteja preparado. Honchobun jogava seu cigarro e o atacava enquanto Jaco dizia: não haverá a próxima vez. Nessa hora, Shiba gritava ao fundo: da próxima vez, com certeza vou derrubá-lo. Todos olhavam surpresos, mas percebiam, galera, que Shiba havia falado aquilo sem consciência. Enquanto Honchobun partia, Jaco Kaiô finalizava: ah, já está amanhecendo. E dessa forma épica, senhores, o vídeo vai chegando ao fim. Galera, se vocês curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Dessa forma você tem acesso a material exclusivo e ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma. Meu Instagram vai estar aqui na tela, GTRZ, colhem lá pra dar uma moral, caso queiram conhecer mais da minha pessoa, acompanhar minha jornada no meu esporte, então apareçam lá. Galera, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.